Amigos queridos, que alegria estarmos reunidos em nome de Jesus, para buscarmos as sintonias dos Espíritos felizes, que estão na terra para socorrer a todos nós em seu nome, Senhor. Que alegria, Jesus, estarmos entre amigos tão queridos, estes que ombreiam conosco a existência na terra e que nos sustentam os ideais de aprendermos a servir em seu nome. Que as infinitas bênçãos do seu amor recaiam sobre nós nesta hora, para mergulharmos em verdades de vida eterna, estes ensinamentos singulares que revelastes à humanidade da terra, para aprendermos a nos amar uns aos outros, como temos sido amados pelo vosso amor. Assim, amigos queridos, sentindo a presença solene dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E dentro da lei de amor, o Evangelho traz para nós o maior antagonista ao amor e à caridade, que é o egoísmo. Então, quando nós estamos antagonizando forças de polaridades diferentes, quais sejam caridade e egoísmo, nós temos que aprender juntos como vencer o egoísmo em nós. E uma das vertentes de vencer o egoísmo, além dessas que temos falado todos os dias, é seguramente o ato de servir. Por que estamos insistindo no ato de servir? Porque muitas vezes fazemos coisas para muitas pessoas, e isso é meritório, mas às vezes estamos com o coração atrofiado de sentimentos nobres. E é isto que é a nossa necessidade evolutiva, é desenvolvermos sentimentos nobres que nos sustentem e nos dê força para resolver esse antagonismo que existe em nós entre egoísmo e caridade. Então o Evangelho diz assim: é a esse antagonismo da caridade e do egoísmo a invasão dessa lepra do coração humano. Porque a lepra, a hanseníase, ela produz uma insensibilidade em partes onde ela é afetada. E se o nosso coração está afetado por uma doença da indiferença, a insensibilidade, pela dor do outro. E às vezes, num processo de justiça divina, é preciso que a dor esteja conosco para ser o aguilhão que nos desperta dessa insensibilidade. Então, bendita seja a dor que nos desacomoda para revermos aquela estagnação secular que muitas vezes ainda há em nós. Então, o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão, e é a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, de nós em primeira instância, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha, extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos. Porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. A nossa linha de pensamento foi primeiro mostrar
esse egoísmo generalizado no mundo em que vivemos, e inclusive citamos as guerras como sendo o ápice da luta por seu próprio prazer, né, pessoal, ligado ao egoísmo coletivo. Então, agora nós queremos estar vendo um pouco mais das situações simples no nosso dia a dia, que são exercícios através dos quais vamos criando novos hábitos, vamos movimentando uma engrenagem estagnada, vamos fazendo rodar a vida em nós, né? E a finalidade de sermos espíritos em experiências terrenas, transparecendo isso como é o que é viver como espírito, né? Então, desse livro Encontro Marcado de Emmanuel, tem uma lição chamada Servir Sempre. E embaixo o subtítulo, A Faculdade de Auxiliar, porque passa a ser uma faculdade. É uma aquisição, e toda aquisição do espírito é uma faculdade que ele tem. Assim como nós temos outras faculdades, né? O hábito de auxiliar é uma faculdade do espírito. Então diz assim: toda vez que o desalento te assome ao caminho, não deixes que ele ultrapasse as linhas da sugestão distante. Quando vem aquele fiozinho de desalento, é uma invigilância, porque perdemos a confiança, perdemos a fé, não estamos otimistas, estamos inseguros. E a sugestão de Emmanuel é que deixemos isso como uma sugestão distante, que não nos perturbe. Ergue-te em espírito, recordando que detens a mais alta faculdade da vida, a faculdade de auxiliar. Olha que extremada compreensão nos traz Emmanuel, dizendo que auxiliar é uma faculdade do espírito, porque é uma necessidade evolutiva da humanidade, e esses hábitos se iniciam no ato do bem comum para um dia vir a ser o ato de servir. Empenha-te ao bem que possas fazer de imediato. Algumas horas de colaboração gratuita nas casas beneficentes, onde jazem irmãos nossos, encadeados a sofrimentos que talvez nunca, nem de longe sentiste na própria pele. Isso é o despertar, né? Quando você, não só a dor te visita, mas quando você interage com aqueles dos nossos irmãos que trazem dores tão superlativas que foge a nossa compreensão passar por aquilo. Então, o gesto de amparo em favor de uma das muitas crianças que conheces desprotegidas, porque são coisas simples, não são coisas grandiosas, né? Mas são situações em que nós temos que estar envolvidos, espiritualmente envolvidos, afetivamente envolvidos. A visita, mesmo rápida, aos enfermos em solidão, para quem a tua frase amistosa será um tesouro de lenitivos. Esse hábito de nós visitarmos, né, aqueles que estão enfermos nem sempre do corpo, mas enfermos em solidão, né? É aquilo que você fica aguardando que alguém seja para você o portador da sua esperança, o estímulo ao seu otimismo, o fortalecimento da sua fé. E aquele ser, aquele amigo, aquele coração chega até nós e só a sua presença é uma presença solidária, uma presença de transfusão de energias, qual se alguém dissesse para nós nas nossas horas extremas: estou aqui, caminharemos juntos. Porque quando o Cirineu, na Via Crucis de Jesus, carregou a cruz do Cristo por alguns poucos metros, isso é um simbolismo extraordinário,
porque nós podemos compartilhar a cruz do irmão por alguns poucos metros. Quando nós estamos verdadeiramente solidários, aquela dor fica dividida, fica compartilhada. Isso acontece muito em pessoas que se amam, que se querem bem, que se respeitam, e aquela nossa dor, ela fica muito suportável. Por que está suportável? Porque tem alguém conosco auxiliando a carregar, entre aspas, o nosso fardo. Então, a obra singela de entendimento e fraternidade no socorro ao lar de alguém, né? Hoje em dia, nós temos estado muito mais atentos do que estivemos até então em realizarmos realmente um incentivo ao trabalho que as pessoas devem fazer no grupo familiar. Eu acho que esta é a hora da humanidade, de nós, os trabalhadores espíritas cristãos, primeiro fazermos, obviamente, um trabalho no nosso próprio lar, para que o nosso lar seja um lar cristão, e depois levarmos essa experiência aos lares alheios, onde a dinâmica familiar está muitas vezes conturbada pela ausência de Jesus, pela ausência das práticas do Evangelho de Jesus, pela ausência da fé, uma fé que é uma crença intelectualizada, mas não são experiências vividas, então são inócuas. Então, se há uma terapêutica que esse momento da humanidade requer, é junto às famílias, né? A bagatela de ação no auxílio aos irmãos que, por necessidade de segregação curativa, foram emparedados na cadeia ou no manicômio. Essas visitas religiosas, né, a esses lugares de retenção de pessoas que não estão prontas a viverem em sociedade, tem sido um trabalho relevante das religiões que visitam, que levam o Evangelho de Jesus. Naquele momento tão simples e rápido, acende-se ali um calor, né, o calor da fé, aquele fogo sagrado, e aqueles espíritos que já estão receptivos, eles registram e despertam, e saem daquele momento inoculados de que há algo muito maior nas suas vidas, que transcende a justiça dos homens, mas que é a justiça de Deus. Então, alguma pequenina doação de serviço à natureza que funcionará em benefício de todos, né? Esse é o bem coletivo, porque todo o bem que fazemos na natureza reverte, né, em fertilidade para todos, em alimento para todos, em nutrientes para todos, em medicamentos para todos. Não te permitas conviver com o desalento sob qualquer forma de manifestação. Uma hora de desânimo é capaz de arrojar-te a largo tempo de angústia. Uma hora de desânimo, há uma infiltração, não de alguém para conosco, há uma infiltração do nosso passado para o presente, vaza conteúdos que não precisariam vir, que estão retidos nos campos da nossa memória para serem transformados através do presente iluminativo. E quando eu solto as minhas defesas e fico na invigilância, eu permito uma infiltração dos meus conteúdos mórbidos no meu presente. E para reverter esse momento é dificílimo, é uma luta árdua, que somente um presente vivo e atuante pode novamente restaurar. Olha, uma hora de desânimo é capaz de arrojar-te a largo tempo de angústia, enquanto um minuto de cooperação no amparo a outrem pode ser o ponto fulgurante de partida para mais altos destinos. Milhares de oportunidades para a construção do bem te desafiam a cada passo. E há pessoas que não têm esse olhar e não sabem o que fazer, como começar. Onde que está a oportunidade de servir? Você pode me mostrar? Você pode me dar alguma coisa para eu fazer?
porque são milhares de oportunidades para a construção do bem que não são percebidas. Porque se tivessem sido percebidas, já havia uma ação. Arcturo é uma estrela de potência muito mais elevada que a do Sol. E conquanto seja preciosa a fonte de estudos, não consegue estender um pedaço de pão ao viajante cansado que esmorece de fome. Embora uma estrela de maior grandeza que o Sol, ela não atua diretamente naquele que está à margem do caminho. Por isso que ontem nós dissemos que nós precisamos de Jesus e Jesus não dispensa a nossa colaboração. Que nós somos instrumentos de Jesus na ação com o próximo, para que nós possamos aprender o progresso da vida do Espírito. Então, desânimo é praga que arrasa serviço. Sabemos que o tempo é o nosso mais valioso recurso perante a vida. Mas tempo sem atividade criadora, sem o ato de servir, tão somente nos revela o descaso perante as concessões divinas. Se não acreditas no poder do trabalho, observa a tarefa que realizas junto de outra que ficou por fazer. Então, essa lição é muito profunda do encontro marcado, mostrando na prática do nosso dia a dia como nós vamos expandir a faculdade de auxiliar, que é uma faculdade do Espírito, para que isso seja tão automatizado em nós, incorporado como traços inerentes à nossa personalidade. Vamos refletir. Irmãos, como somos espíritos realmente necessitados de buscarmos esse entendimento. So, where do you want to go next? Que podemos desculpa, entrou num... que podemos procurar compreender cada vez mais o entendimento do que seja esse movimento de servir. Então, todo o tempo da nossa vida, quando nós olhamos ao redor de nós, as oportunidades extraordinárias que nós temos, nós vamos ver que muitas situações chegam na nossa vida que nos parecem impeditivos de servir. Impeditivos. Então, uma família com muitos filhos, então é comum que a mãe olhe, né, para aqueles numerosos filhos e não consiga perceber, muitas vezes, oportunidade de servir além daquela situação que já é uma situação, sem nenhuma sombra de dúvida, que oportuniza isso. Às vezes, o acúmulo de trabalho que nós temos a sensação de que é muito difícil servir. Às vezes, quando nós estamos numa situação de corriqueira da nossa vida, que a nossa mente está muito ocupada com as nossas questões pessoais, com as nossas preocupações, nós temos a sensação que é muito difícil servir. Mas os espíritos superiores, que sempre nos ensinam e nos apontam um caminho, eles nos esclarecem algo extremamente importante. Eles nos mostram que são naquelas situações aonde o ambiente que nós nos encontramos parecem menos que existe um tumulto que chega,
que a gente nem sabe dizer de onde vem, que nós nos sentimos muitas vezes num turbilhão de coisas ao nosso redor e que é preciso nós termos muita paciência, muita tolerância para suportar aquele turbulhão de confusão, de dificuldade, que naquela hora a gente fala, nossa, como servir diante dessa situação que tudo parece desabar, ou parece não ser favorável ao ato de servir. E Emmanuel então vai nos esclarecer que é justamente nesse ponto, sobre essas condições, que nós podemos ampliar o nosso ato de servir. Porque quando tudo parece ruir, quando tudo parece confuso, e nós temos que buscar dentro de nós o equilíbrio, a paciência, nós criamos um ambiente favorável ao ato de servir. Porque para servir, nós temos que ter esse ambiente espiritual. E muitas vezes é justamente sobre esse aspecto que nós negamos o ato de servir. Porque a oportunidade, ela é total para nós sobre esse aspecto. Nós recebemos oportunidades diariamente e precisamos prestar atenção nesses momentos. Então, nós vamos ler um texto de Batuíra, intitulado Confiando e Servindo. Ele diz assim: quantas vezes a nave das nossas tarefas é compelido a romper maré alta. Esse termo, maré alta, né? O que é a maré alta? É quando o mar está mais agitado, mais violento, mais turbulento. Então, olha a frase que ele fala: quantas vezes a nossa nave de nossas tarefas é compelida a romper maré alta. Não importam dificuldades, ventanias, tormentas, ameaças. Seguir sempre em busca do porto seguro dos nossos objetivos. Quanto mais nos sustentarmos firmes no domínio da união, mais amplos recursos para a obra a desenvolver. E essa obra, né, quando a gente fala assim, eu tenho uma obra a desenvolver, quantas vezes nós nos confundimos que pensamos que é uma obra X, que a gente vai dar um título para ela. Mas a nossa obra é a existência. Cada coisa, cada momento, cada ação que eu realizo, que eu me especializo, que eu me expando nas minhas potencialidades, essa é a obra. Eu nunca me esqueço que um dia um amigo espiritual se manifestou aqui na casa e ele perguntou assim: e aí, como vai a obra? E aí na hora eu pensei assim, que obra será? Será do que ele está falando, né? E ele estava falando da obra íntima, né? Da obra de todo dia, que nós temos que fazer. E então, isso que ele está trazendo para nós aqui, né, é motivo de muita reflexão, porque ele diz, quanto mais nos sustentamos firmes no domínio da união, da nossa união com Deus, né, mais amplos são os recursos para a obra se desenvolver. Urge reconhecer que temos pela frente numerosos deveres a cumprir, notadamente no setor da divulgação dos nossos princípios. Nesse sentido, é forçoso observar
que os agentes de perturbação, olha a importância dessa frase, que os agentes de perturbação e de agitação criam o clima adequado ao trabalho que nos compete. Entender isso pode modificar completamente a nossa maneira de ver a vida. Porque o que a gente, quando a gente quer trabalhar, né? O que a gente quer? Silêncio, calma, que ninguém nos incomode, que ninguém chegue para interromper o que nós estamos fazendo, para a gente não perder o foco, etc, etc, etc. É assim que a gente pensa, né? Mas o que ele está nos dizendo é de uma importância capital para nós. Porque é isso, olha, nesse sentido é forçoso observar que os agentes de perturbação e de agitação é que criam um clima adequado ao trabalho que nos compete. Nunca desanimar. Por isso, diante de lutas e desconsiderações, conflitos e empeços, abstemo-nos sempre de participação no entrechoque das forças habituadas às sombras. Isso é muito importante, amigos. É uma bobagem da nossa parte nos indispormos com as forças da sombra, porque elas são invencíveis. A única coisa que vence a sombra é a luz. Não adianta a gente lutar contra ela. Ela é invencível. A única coisa que ajuda, que resolve, é, diante da sombra, projetar a nossa luz. É isso que aplaca, isso que elimina, né? E aí ele continua. Lá fora, no plano externo de nossas construções espirituais, que a tempestade ruja e avance, no entanto, que por dentro de nossa edificação haja entendimento e luz suficientes, a fim de que os caminhos a percorrer se façam claros. Olha a importância disso para nós, que servir alguém é um caminho a percorrer. Porque quando alguém está necessitado de algo, é aquele algo que nós temos que oferecer. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com alguém que está necessitado, nós queremos oferecer de acordo com aquilo que nós pensamos ser o melhor, sem perceber com profundidade qual é a real necessidade daquele espírito. Quantas vezes uma pessoa está completamente destrambelhada, todos os seus pensamentos embaralhados, todas as suas emoções trombando dentro dela, e ela chega para nós precisando de um coração amigo para ouvi-la e emitir sobre ela vibrações de paz, de calma, de tranquilidade, ouvi-la para que ela possa, ao manifestar a sua palavra, cadenciar as suas ideias e esticar, tornar linear o pensamento para sair daquela confusão mental. E a pessoa chega nesse estado até nós e, no lugar de ouvirmos, começamos a falar em cima. E aquilo que está conturbado fica insuportável. E no lugar de ser auxiliado, ele ainda é mais atrapalhado pela nossa ação, de não perceber. Porque muitas vezes o espírito, ele está necessitado apenas de receber
o nosso silêncio. E no nosso silêncio, Ele organizar o seu pensamento. Então, isso é altamente importante para nós considerarmos. E vamos, com isso, refletir para aproveitar as oportunidades de servir no dia de hoje. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada, que nos encontramos em Seu nome, rogamos o Seu amparo. A nós, a nossa família, aqueles que amamos, aqueles que nos perturbam, aqueles que mostram quem somos. Que possamos, nesse momento, Senhor, nos deixar envolver pela luz do Seu amor, para nos fortalecermos, nos tornando espíritos melhores. Que possamos aproveitar a cada dia da nossa existência para nos entregarmos com alegria e bom ânimo a todos os nossos irmãos, a todos aqueles espíritos que nos cercam, buscando equilíbrio em nós, buscando o nosso olhar amoroso, que possamos envolvê-los sem crítica, que possamos estender os nossos braços, nossas mãos para fortalecê-los, tanto quanto somos necessitados de amparo quanto caímos. É nesta hora, Senhor, do nosso dia, que em prece te rogamos por todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam ser alcançados pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, que possam realinhar seus pensamentos, encontrando serenidade e calma para viver. E rogamos, Senhor, que neste dia possamos fazer o melhor de nós, nos entregando com alegria e bom ânimo as tarefas simples que o Senhor nos confiou. Faça de nós instrumentos úteis em Suas mãos, hoje e sempre. Sê conosco, Mestre, a nos amparar,